Ai. Do que está rindo? Porque você chegou tarde na distribuição de cérebros. Ai. E você não chegou tarde? Mas claro que não, porque eu nem sequer fui lá. Então, turma, gostaram de assistir um pedacinho do Chaves? Você já assistiu o programa do Chaves? Eu já assisti, minha mãe já assistiu e olha, até a minha avó assistiu o Chaves. Nossa, então ele é bem antigo. O Chaves é um programa da Televisa que surgiu a partir da década de 70, lá nos anos de 1970. E todas as famílias começaram a assistir. Faz parte da memória das pessoas, certo? Eu me lembro dos episódios, eu me lembro dos personagens, então está na minha memória, porque ficou guardado na minha cabeça, na minha memória. Bom, se você perguntar pra sua mãe sobre alguma coisa que ela se lembra quando ela fez quando criança, ela vai se lembrar de alguma coisa e vai dizer pra você. Isso é porque ela tem a memória dela, da vida que ela teve quando criança, adolescente e agora como adulta. Então, todos nós temos memórias. Crianças, adultos, idosos, todos. Porém, existe a memória individual, que é a memória minha, que é a memória de cada um, certo? E existe a memória coletiva, ou seja, faz parte da memória de todos. Um exemplo disso, o Chaves, que muita gente assistiu e tem em memória. Exemplo de memória coletiva, ou seja, que muitas pessoas viveram aquele momento no passado. Por exemplo, é a Copa do Mundo. Bola na rede, não altera o placar. Bola na rede, sem ninguém pra trapacear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol, assiste aí um pedacinho e veja como muitas pessoas participam de uma Copa do Mundo assistindo. Então faz parte da memória dos jogadores e também de todas as pessoas que assistiram aquele torneio emocionante. Por isso, é uma memória coletiva. Meu Cleverson, Vivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu. Gol! Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Já que vocês, só pelo contexto da nossa introdução, já entenderam o que é memória, memória individual quer dizer que é a memória de uma pessoa. Ou é a minha memória, ou é a sua memória, ou é a memória de sua mãe, de sua vovó, certo? É a memória de uma pessoa. E a memória coletiva é quando é a memória de várias pessoas sobre o mesmo assunto. Por exemplo, quando várias pessoas assistem a Copa do Mundo, todo mundo veste amarelo com verde, azul e vai torcer pelo Brasil. Essa memória é coletiva, porque várias pessoas vão guardar na memória esse momento. Vocês assistiram aí a Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão sobre a Alemanha, certo? Então, nós temos essas memórias guardadas na nossa mente, na nossa cabecinha. Se você ler na página 18 do livro de história, vai ter uma pequena história que conta do seu Amadeu. Ele contou para a psicóloga dele. Professor, o que é uma psicóloga? Psicóloga é uma doutora que vai te ouvir, que a função dela é escutar a gente e passar uma terapia, entender a gente, como é que está funcionando a nossa mente e cuidar dela, certo? Bom, no último trecho da historinha do seu Amadeu, ele fala assim: acho que colei e guardei tantos anos só para contar a vocês. Essa estrela eu usei no peito.
de um uniforme listado quando fui prisioneiro no campo de concentração. Olha, que campo de concentração é esse, professora? O que quer dizer campo de concentração? Campo de concentração é o nome que se dá a um lugar onde os nazistas, seguidores de Hitler, levavam judeus, levavam seus prisioneiros, pessoas inocentes, dentre elas crianças, idosos, mulheres e homens, até mesmo os deficientes, eram todos levados para esse lugar para serem torturados e mortos. Foi um lugar de muita tristeza, dor e crueldade. Bom, o seu Amadeu foi um dos que conseguiu sobreviver a essa época. Um dos poucos. Foi uma época triste e que ficou na memória do seu Amadeu, ou seja, uma memória individual, porque ele viveu aquele momento de colocar a estrelinha na roupa que ele estava usando lá no campo de concentração. Então, toda vez que o seu Amadeu ele abre o álbum de fotos dele, ele vê lá a foto que ele tem usando uma roupa que os nazistas, os grandes malfeitores, os vilões, faziam ele usar. Essa roupa que tinha uma estrelinha na altura do peito. E essa estrelinha, ela representava que ele era um prisioneiro dos nazistas. E o seu Amadeu, toda vez que ele se lembra, que ele vê essa foto, ele se lembra, vem à memória dele esses momentos tão difíceis que ele passou, mas que ele venceu. Então, isso faz parte da memória individual do seu Amadeu, certo? Na mesma página, na página 18 do livro de História, tem essa fotografia. Professor, o que quer dizer essa fotografia? Vejam que ela está em preto e branco e ela é de 1941, então ela é bem antiga. É a mesma data que o seu Amadeu era um prisioneiro dos nazistas. Então essa foto é de um campo de concentração, o mesmo campo de concentração que o seu Amadeu ficou preso, foi prisioneiro e sofreu torturas. Sabem quem são essas pessoas? Prisioneiros do nazista Hitler. Então essas pessoas sofreram, estiveram no campo de concentração, muitas, milhares morreram aí. Então entendam, esse local é um local de dor e sofrimento e está na memória de muitas e muitas pessoas, ou seja, faz parte da memória coletiva de muitas e muitas pessoas que sobreviveram, ou então de filhos, de netos e de familiares que tiveram seus parentes aí nesse campo de concentração. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e Hitler foi derrotado. E todas as pessoas que puderam ser libertadas foram libertas. Graças a Deus acabou essa guerra, acabou também esse sofrimento do nazismo. Graças a Deus. Retornando o conteúdo para a gente finalizar, memória são tudo aquilo que faz a gente lembrar do passado. Por exemplo, você pode ver uma fotografia e lembrar de um passado. Você pode ver um vídeo e lembrar de algo que viveu lá no passado, certo? Igual se você mostrar o vídeo da Copa do Mundo, lá de 2002, sua mãe com certeza vai lembrar, seu pai, sua avó, seu avô, certo? Porque fez parte da vida deles lá no passado. Do jeito que eu também era uma criança pequena quando eu assisti a Copa do Mundo. O Chaves faz parte e faz parte da vida de muitas pessoas, certo? Então cada um vai ter uma história para contar, uma memória para lembrar. Um perfume pode fazer a gente lembrar de alguma coisa do passado, uma música, um vídeo, uma fotografia, uma roupa. Muitas coisas podem nos lembrar. E a memória pode ser individual, quando a memória é de uma pessoa só, e pode ser coletiva, quando é de muitas pessoas que elas se lembram daquele momento, certo? Beijão da professora e até mais!